Olá, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal realizou audiência pública para refletir sobre uma decisão tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho que não considera discriminatória a atitude do empregador que consulta dados cadastrais dos futuros empregados. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Paulo Paim, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos e também a subcomissão desta mesma Comissão de Direitos Humanos relacionada à defesa do trabalho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O TST teve uma decisão, ele está sozinho nessa, vamos dizer assim, né? Os convidados da própria audiência pública também se manifestaram contrários à decisão do tribunal? Tânia, é tão grave essa decisão que a própria Associação dos Magistrados do Trabalho, dos juízes, estiveram em contato comigo e disseram que isso não é pacífico e que outras 3 turmas desse mesmo tribunal têm decisão totalmente contrária, porque entende que usar uma lista do tal SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito ou do Serasa, é um ato discriminatório daqueles que mais precisam no momento mais difícil da sua vida, quando ele está desempregado e vai à procura do emprego. É tão grave que o Congresso Nacional recentemente aprovou, e eu fui relator da matéria no Senado, um projeto do deputado Magela, que havia um artigo na CLT que permitia aos bancos demitir o trabalhador que tivesse inadimplente. Foi considerado um retrocesso, um equívoco histórico, e nós revogamos, e o presidente Lula sancionou, inclusive, a revogação dessa lei. Eu mesmo já aprovei aqui no Senado um projeto, está lá na Câmara, na última comissão, que é a CCJ, que diz que esse tipo de procedimento será considerado crime inafensável e não prescreve. Ou seja, quem cometeu o tipo de crime de discriminar o trabalhador porque está desempregado é cadeia, além de multa. Lá está claro, inadimplente ou atraso junto ao SPC. Ora, o próprio Código do Consumidor, só para concluir essa introdução, no artigo 42 diz: quem submeter ao constrangimento, ao ridículo, aquele cidadão que está inadimplente ou está devendo numa loja, aí vem a história do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, será punido. Ou seja, o Código do Consumidor também nos defende. Por isso que não deu para entender essa decisão de uma das turmas, né? Que divide o próprio tribunal. O próprio tribunal, outras 3 turmas têm uma posição diferente. Calcule o senhor que está assistindo nesse momento ao TV Senado, você atrasou numa loja, porque está desempregado. Um pouco de dinheiro que você tiver na mão, aconteceu comigo já, vai para o pão, vai para o leite, vai para o aluguel, vai comprar o remédio, se necessário. Não vai pagar o banco, né? Porque eu não paguei. Não vai pagar a loja, eu não paguei. E depois negociei e paguei. Depois que eu consegui um emprego. Calcule, você está desempregado e é proibido de trabalhar se não pagar aquela dívida que, porventura, você atrasou naquele momento do infortúnio. Que, porventura, é consequência do seu desemprego. Desemprego. Né? Eu dei outro exemplo que é interessante. Muita empresa vai à falência. Diz para o trabalhador o seguinte: vai procurar ter o direito na justiça. Ele não recebe da empresa, do empregador, e não tem direito a ter outro emprego daí, porque não pode pagar suas contas, porque não recebeu. Isso é comum, nós sabemos de muitos empresários que dizem: olha, não vou te pagar, vou acertar lá na justiça. Então ele é punido pelo empresário, que não recebeu o que ele tinha de direito, e é punido porque não pode ir para outro emprego, porque a lista vai o proibir. O senador Roberto Cavalcante, que esteve aqui conosco, que foi relator de um projeto de minha autoria, ele chega a dizer o seguinte, e ele é empresário, ele chegou e diz no parecer dele o seguinte, muito interessante o parecer dele: se há um empresário inadimplente, em caso de falência, até uma lei aqui que nós aprovamos já, que é a recuperação da empresa, para que ele volte ao mercado de trabalho. Daí ele, como grande empresário, diz: se para o empresário é assegurado o direito a voltar para a sua empresa, a se recuperar, a renegociar suas dívidas, por que nós não vamos garantir para o trabalhador o mesmo direito, né? De renegociar o que está devendo, sem prejuízo que ele possa estar no mercado de trabalho. Felizmente, aqui no Congresso tramitou bem. Eu acho que a Câmara aprova ainda nesse semestre e vai para a sanção da presidente o nosso projeto. Caso isso não aconteça e essa turma insistir, eu vou ter que ir ao Supremo Tribunal Federal, porque é totalmente inconstitucional. Senador, a questão das relações trabalhistas e mesmo as questões pertinentes à aposentadoria, aos aposentados, são temas muito afeitos à Comissão de Direitos Humanos, né? Embora a gente tenha aquele conceito antigo de que direitos humanos está mais relacionado com
possibilidade de expressão, principalmente na área política, ou mesmo de prisão em função das ideias diferentes, essa convivência social, ela tem muito a ver de defesa de direitos humanos? Claro, é um equívoco, para mim, histórico, achar que a questão de direitos humanos tem que cuidar dos maus tratos, digamos, de uma prisão, que tem que cuidar, claro, e uma questão de algum ato cometido de forma verbal ou física de um cidadão contra o outro. Direitos humanos é muito mais do que isso. É educação. É educação. O direito à educação é uma questão de direitos humanos. A saúde, ao emprego, ao salário... A dignidade acima de tudo, né, senador? Uma aposentadoria decente é uma questão dos direitos humanos. Por isso que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e presidente também da Subcomissão de Trabalho e Previdência, lá na Comissão de Ações Sociais, eu estou fazendo audiências conjuntas dessas duas comissões, tratando desse tema na sua amplitude. E alertava aqui no Senado que há um movimento muito grande, meio que no submundo, nos porões, digamos, da sociedade organizada, de ataque ao direito dos trabalhadores. Veja, lá na Câmara tem o Código do Trabalho. Significa o quê? Retirar direitos do trabalhador. Tem o tal de simples trabalhista. Significa o quê? Retirar direitos dos trabalhadores. A tal de legalização da terceirização. Retirar direito dos trabalhadores. A flexibilização da CLT. Flexibilização da CLT, tanto que nós estamos fazendo agora eventos nas capitais, inclusive o próximo no Rio de Janeiro, para defender a CLT, que completará o ano que vem 70 anos. E a própria Carteira do Trabalho, que esse ano completou 80 anos. Ora, e agora a última notícia que eu recebi há poucos dias, de que vai vir para o Congresso um projeto para regulamentar o trabalho por hora. Ou seja, o empresário... Tchau para a CLT de uma vez, né? Tchau para a CLT. Ele só te chama na hora do pique. Você trabalhar 1 hora ou 2. Te paga aquela hora ou 2 e te manda de volta para casa. E você não recebe mais as outras horas. E hoje tem uma carga horária mínima, ou de 6 ou de 8 horas, que te dão o direito à integralidade, pelo menos ao piso regional mínimo, ou da categoria, ou o salário mínimo, ou o salário que você contratou. Então, se a moda pegar, nós vamos rapidamente para uma situação, do termo que você usou, de total flexibilização da CLT. Nós não vamos concordar. Eu me lembro, eu era deputado federal, há mais ou menos 10 anos atrás, tentaram fazer isso, eu acabei deslocando o coração da Constituição, que trata da ordem social e também da CLT, e quebrou a pauleira enorme lá na Câmara dos Deputados, eu estava lá, e assim mesmo, depois de 2 horas de combate, eu diria, conseguiram aprovar esse projeto. Veio para o Senado. Naquele dia eu disse, bom, agora eu vou me candidatar ao Senado e vou derrubar lá no Senado. Felizmente, com 2 meses aqui no Senado, o Lula, presidente da República, nós derrubamos esse projeto. Se voltarem, vamos à guerra de novo. E esse trabalho todo combate, que boa batalha. O senhor fala de preservação das boas relações trabalhistas, as mais justas possíveis, esse trabalho começa agora em 2012 em audiências públicas? Nós já fizemos 2 audiências públicas aqui no Senado, em defesa da CLT. E elas vão para as regiões. E agora nós vamos fazer em todas as capitais o debate sobre a defesa da CLT, o direito dos trabalhadores e também para acabar com o fator previdenciário, aquela malandragem que fizeram aí, e já está há 10 anos, que confisca o seu salário pela metade no ato da aposentadoria. Uma roubalheira, é uma roubalheira mesmo. E o outro é não ter uma política decente de reajuste do aposentado e pensionista que acompanhe pelo menos próximo aquilo que se dá ao salário mínimo. Senador, nós vamos estar aqui no programa Argumento, sempre com espaço aberto para o senhor e dando notícias para a gente desse trabalho que agora se realiza nos estados, né? Com certeza, a mobilização vai continuar. Para mim tem que ser uma questão de honra do Congresso e do próprio Executivo, de acabar com o fator, ter uma política decente para os aposentados e pensionistas e preservar a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, iniciada lá com Getúlio. Atualizar uma coisa, retirar 13º, férias, horas extras, jornada de trabalho, aí é brincadeira, né? Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, este é o programa Argumento. Nós estivemos conversando com o senador Paulo Paim sobre essas questões que envolvem as relações trabalhistas. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.